Teoria de hoje, características gerais dos seres vivos. Vamos procurar entender quais são as características que os seres vivos possuem para que nós possamos reconhecê-los como seres vivos e podermos estudá-los na biologia, né? Até porque, o que é a biologia? A gente caracteriza a biologia como sendo a parte da ciência que se destina ao estudo da vida. Vocês, no 9º ano, certamente já tiveram o primeiro contato com a biologia. O professor de vocês no 9º ano, certamente, já destrinchou o significado da palavra biologia. É uma palavra que tem 2 segmentos de origem grega. Bio, vem de bios, que significa vida. Logia, vem de logos, que significa estudo. Então a biologia nada mais, nada menos é do que o ramo da ciência que se destina ao estudo da vida. Estudo da vida de que maneira? Em todos os aspectos possíveis, toda abrangência que a vida pode ser estudada. Mas aí fica a pergunta, o que é vida? O que se entende por vida? Vida. O que é isso? Bom, tentar conceituar a vida muitas vezes se torna meio árduo e meio difícil, porque você tem uma amplitude muito grande de conceitos, de definições que envolvem a vida. Você tem conceitos que podem ser biológicos, conceitos que podem ser religiosos, conceitos que podem ser filosóficos e vai embora. A gente colocou aqui alguns conceitos relacionados à vida. Conceito 1. Processo em curso do qual os seres vivos são uma parte. Filosófico, hein? Espaço de tempo entre a concepção e a morte de um organismo. Concepção é o nascimento, é a formação e até a morte. Um conceito cronológico, né? Condição de uma entidade que nasceu e ainda não morreu. Bem físico, né? Aquilo que faz com que um ser esteja vivo. Também é bem filosófico. Então a gente tem aí uma amplitude de conceitos bem diversificado para a vida. E talvez tentar achar para a gente aqui um conceito de vida não seja o ideal. Para a gente, o melhor do que achar um conceito de vida é tentar entender quem é que tem a vida. Porque o nosso foco aqui é estudar os seres vivos, que são os portadores da vida. Então, antes de entendermos o que é vida, nós precisamos entender como diferenciar um ser vivo. Porque ao diferenciarmos os seres vivos, nós conseguimos reconhecer exatamente a característica que permite identificá-lo como uma unidade biológica viva. E para diferenciar o ser vivo, o que eu vou fazer? Eu vou analisar algumas características que são próprias dos seres vivos. Características vitais que todos os seres vivos possuem e que permitem diferenciá-los daquilo que não é uma unidade biológica viva. Então a nossa finalidade de hoje, reconhecer, entender as características que permitem que nós possamos diferenciar uma unidade biológica viva de uma unidade biológica não viva. E aí, aqueles que forem portadores dessas características gerais serão os portadores do que nós chamamos de vida. Características essas que aqui estão listadas, ó. Quais são as características gerais dos seres vivos? Organização celular, composição química complexa, ciclo de vida, níveis de organização biológica, metabolismo, nutrição, transformação da matéria orgânica em energia, reprodução e hereditariedade e resposta a estímulos. Primeira característica a ser analisada, organização celular. Organização celular. O
que eu quero dizer com organização celular? Todo ser vivo é formado por células. Todo ser vivo é formado por ao menos uma célula, uma ou mais células. Todo ser vivo é formado por células. Por célula ou células. Exceto os vírus, que são unidades biológicas acelulares. Entendo por célula a menor parte viva de todo ser vivo, exceto o vírus. Quando eu digo exceto vírus, eu quero que você entenda que nós temos uma pequena unidade biológica, que a gente chama de vírus. Ele não possui organização celular, então ele não entra nessas características gerais dos seres vivos. Ele é uma exceção. E essa exceção nós vamos estudar depois. Então tudo que eu falar aqui, deixa o vírus para depois. Porque a gente vai ter uma aula só para falar de vírus. Agora, o que é a célula? A célula é a menor unidade biológica viva. Ou seja, a menor unidade biológica capaz de desempenhar todas as características que nós vamos estudar aqui e reconhecê-las como características básicas dos seres vivos é a célula. Aqui eu tenho a representação de 3 células. Uma célula animal aqui no meio, uma célula vegetal aqui do lado direito de vocês e uma célula de bactéria do lado esquerdo de vocês. Então essas células, elas representam a unidade básica de qualquer ser vivo. E, vou voltar a dizer, todo ser vivo é formado por essa unidade biológica. E é essa unidade biológica a responsável por realizar todas as funções biológicas vitais do ser vivo. Ela é a unidade fisiológica dos seres vivos. Ela é a unidade construtora do ser vivo. A célula é a unidade morfológica e fisiológica dos seres vivos. O que eu quero dizer com a célula é a unidade morfológica dos seres vivos? Dizer que ela é a unidade morfológica é dizer que é ela responsável pela formação dos seres vivos. O que eu quero dizer que a célula é a unidade fisiológica dos seres vivos? É que todo funcionamento vital está baseado na atividade celular. Todas as funções vitais, quem executa é a célula. Sendo que nós temos seres vivos formados por uma célula, nós temos seres vivos formados por várias células. Nós temos seres vivos que possuem células mais primitivas, procariontes, e seres vivos que possuem células mais evoluídas, eucariontes. Então vamos lá, hein? Separando cada uma das classificações celulares. Unicelulares. Unicelular, uma única célula. Todos os seres formados por uma única célula serão caracterizados como seres unicelulares. E a célula sozinha será responsável por todas as atividades biológicas deste ser vivo. A célula sozinha será responsável por executar as funções vitais deste ser vivo. Quem são seres unicelulares? Bactérias, protozoários, alguns fungos e algumas algas. Pluricelulares ou multicelulares, formados por várias células. Todos os seres que possuírem uma organização pluricelular serão chamados de seres pluricelulares. Quais são os seres pluricelulares? Fungos, algas, animais e plantas.
Esses seres pluricelulares, eles podem ser seres pluricelulares com ou sem formação de tecidos. Nós, por exemplo, somos pluricelulares com formação de tecidos. A maioria das plantas, mas as algas, os fungos não formam tecidos verdadeiros, mas são formados por várias células. É formado por mais de uma célula, é pluricelular. Chamaremos de procarionte. Procarionte é aquele ser formado por célula procarionte ou procariota, dá no mesmo. São as células mais primitivas. São aquelas células que não possuem o quê? Não possuem o que nós chamamos de carioteca ou membrana nuclear. Olha aqui, essa aqui é uma célula procariota. As bactérias têm células procariotas. Aqui em vermelho no meio eu tenho um material genético. Esse material genético ele está disperso no citoplasma da célula. Essa região no meio da célula é o seu citoplasma. Então nota que no citoplasma, espalhado no citoplasma, está o material genético celular, o DNA celular. Se houvesse um núcleo, esse núcleo estaria aqui, ó, formando um compartimento que guardaria esse material genético. Mas não tem esse compartimento. Toda célula que tem o material genético espalhado no citoplasma. Por quê? Porque não tem um núcleo definido, vai ser uma célula procariota. O ser é procarionte. A célula procariota é uma célula muito primitiva. Além de ter o núcleo espalhado no citoplasma, ela possui outras características que são exclusivas da célula procariota. Além de ter o material genético espalhado no citoplasma, perdão. Então vamos lá, hein? Características, então, da célula procariota. Primeira característica foi qual que eu falei? Material genético disperso pelo citoplasma. Só que além de ter o material genético disperso no citoplasma, outra característica que nós observamos, elas não possuem o que nós chamamos de organelas membranosas. Não possuem organelas citoplasmáticas membranosas. O que é isso? Organela, pessoal. Organela é um diminutivo de órgão. O nosso corpo, por exemplo, ele executa suas funções vitais por meio de quê? Por meio de órgãos. Eu tenho coração, pulmão, rim, que são os responsáveis pelas nossas funções vitais. A célula é uma unidade viva. Então ela também tem que ter os seus órgãos. Só que os órgãos da célula não são chamados de órgãos, são chamados de organelas. As organelas elas podem ser de dois tipos. As organelas elas podem ser membranosas e não membranosas. O que são organelas membranosas? O nome já fala que tem uma membrana delimitando o seu espaço. O que é uma organela não membranosa? Não tem membrana. Quando nós analisamos uma célula procariota, o que nós percebemos? Que elas não possuem organela citoplasmática membranosa. A única organela que possuem é uma organela não membranosa, denominada ribossomo, que é uma organela não membranosa. Então é uma característica da célula procariota não ter organelas membranosas. A única organela que ele possui é o ribossomo.
Podem ter alguns outros componentes na sua organização estrutural, mas é isso que caracteriza uma célula procariota. Ter uma membrana delimitando o seu espaço, ter um citoplasma, ter um material genético disperso no citoplasma. Esse material genético disperso no citoplasma vai compor o que nós chamamos de nucleoide. O material genético é o nucleoide. Não ter organelas membranosas e a única organela membranosa ser o ribossomo. Em oposição à célula procariota, nós temos as células mais evoluídas, que são as células eucariotas. Antes de eu ir para a eucariota, alguma pergunta? Eu tenho, professor. Aqui, que você está falando de, por exemplo... Ai, espera, que saiu aqui. A célula procariota. Eu sempre que quando eu fiz biologia, o professor sempre falava célula eucarionte. E aí você falou que, tipo, eucarionte seria, vamos dizer, o organismo. Tá errado falar célula eucarionte, célula procarionte? Não, tá certo. Eucariota okay. ou eucarionte. Procariota ou okay. procarionte, dá no mesmo. Tá bom, então. Tá bom? Obrigada. Nada. Bom, uma célula eucariota, então, é uma célula mais evoluída. E o que caracteriza a célula eucariota? O que caracteriza a célula eucariota é ter uma membrana envolvendo o seu material genético, formando o que nós chamamos de um núcleo. Aqui. Possui uma membrana envolvendo o núcleo, o que nós chamamos de carioteca. Se nós analisarmos, esse aqui é o núcleo, ó. Ó, esse núcleo, ó o núcleo aqui, ó. Destaquei ele. Esse núcleo, ele vai apresentar no seu interior um material genético. Só que você só está enxergando esse núcleo por quê? Porque ele tem um espaço delimitado. Quem que delimita o espaço do núcleo? A membrana nuclear. Essa membrana nuclear é chamada de carioteca. Então, toda célula que tem um núcleo delimitado por uma membrana nuclear, delimitado pela carioteca, é uma célula eucariota ou eucarionte. A palavra eucariota significa o seguinte: eu significa verdadeiro, inteiro, completo. Eu, verdadeiro. Carionte vem do termo carion. Carion significa núcleo. Então, eucarionte é o que tem o núcleo verdadeiro na sua célula, ou seja, o núcleo formado. Ela é uma célula mais evoluída. Além de ter um núcleo verdadeiro, o que mais que ela tem? Ela tem no seu citoplasma as organelas membranosas. Organelas citoplasmáticas. Membranosas e não membranosas. Tá? Então, enquanto que a célula procariota só tem organela não membranosa, ribossomo, a célula eucariota possuem organelas membranosas e organelas não membranosas em seu citoplasma. Então, ela passa a ser uma célula mais evoluída. Aqui eu tenho uma célula eucariota animal e uma célula eucariota vegetal. Olha aqui, ó, a representação. Organela membranosa. Retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, lisossomo, complexo de Golgi, mitocôndria, citoplasma, peroxissomo, vacúolo, cloroplasto, são organelas. E nada disso vocês viram na célula procariota. Então, a célula eucariota, por ser uma célula mais evoluída, permitiu o surgimento de seres mais evoluídos.
nós nos enquadramos no grupo dos eucariontes. Nós vamos depois estudar em separado todas as organelas. Agora é só a visão geral. Tudo bem? Pergunta. Vou andar, hein? Professor, Pode falar. o senhor não falou da parede celular, tipo assim. Você A parede- falou? Ou eu não A, escutei? a parede celular ela não é um componente obrigatório, não são todas as células que tem. Aqui eu tenho uma parede celular que ela está presente na célula vegetal, mas note que a parede celular pode estar presente no procarioto também. Tá vendo aqui? Ó, essa aqui é uma Entendi. bactéria que tem parede celular. Essa aqui é uma célula vegetal que tem parede celular e uma célula animal não tem. Então o que vai caracterizar a célula ser eucariota ou não é ter a parede, é ter o núcleo organizado ou não. E as organelas que ela possui. Uhum. Mas nós vamos estudar, Obrigada. nós vamos estudar a membrana plasmática, vamos estudar a parede, vamos estudar isso tudo, tá? Aqui agora é só a Beleza. visão geral. Outra característica dos seres vivos é a sua composição química. Se nós compararmos os seres vivos com a matéria bruta, a composição química é muito diferente. A matéria bruta tem uma composição química muito simples. Já os seres vivos possuem uma composição química muito complexa. Todo ser vivo se caracteriza por apresentar uma composição química complexa. Seres vivos possuem composição química complexa. E nessa composição química complexa, dois conjuntos de compostos são observados: os compostos inorgânicos e os compostos orgânicos. Compostos inorgânicos, representado pela água e pelos sais minerais. Compostos orgânicos, representados pelos glicídios, pelos lipídios, pelas proteínas, pelas vitaminas e pelos ácidos nucleicos. São esses compostos que se associam para que possamos ter a organização estrutural para a formação de moléculas, de organelas, de células e termos a estruturação dos seres vivos. Então, todo ser vivo se caracteriza por apresentar uma composição química complexa com substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas. Nós vamos estudar em separado cada uma dessas substâncias. Vai ter uma parte da matéria que a gente vai trabalhar com a bioquímica celular. E aí na bioquímica o que a gente vai estudar? Uma aula só para água, uma aula só para sais minerais, uma aula só para os glicídios, uma só para os lipídios, uma só para as proteínas, uma só para as vitaminas, uma só para os ácidos nucleicos. Terceira característica observada nos seres vivos: ciclo de vida. Os seres vivos se caracterizam por apresentar diferentes etapas em sua vida. O conjunto dessas etapas representa o nosso ciclo de vida. E o ciclo de vida ele envolve nascer, crescer, reproduzir, amadurecer e reproduzir, né? Envelhecer e depois morrer. Então aí nós temos as etapas do ciclo de vida. Não necessariamente todas serão concluídas, né? Você pode morrer antes de crescer, morrer antes de reproduzir, mas um ciclo completo, nós vamos observar essas diferentes etapas do ciclo de vida. Todo ser vivo tem potencial de desenvolvimento de todas as etapas no seu ciclo de vida. Outra característica marcante para o ser vivo: a organização biológica dos seres vivos. Os seres vivos eles começam a serem organizados antes da formação da vida. Menor unidade biológica viva, quem é? Célula. Foi isso que eu falei, ó. A célula é a menor unidade biológica viva. Mas antes da célula nós temos átomos se organizando formando moléculas, que se organizam formando moléculas cada vez mais complexas, que se organizam formando organelas. Para ser considerado ser vivo, é célula para frente. E aí as células elas possuem capacidade organizacional.
Células se organizam formando tecidos, que se organizam formando órgãos, que se organizam formando aparelhos e sistemas. O conjunto de aparelhos e sistemas forma o organismo. Os organismos se agrupam em populações, quando forem da mesma espécie, comunidades quando forem de espécies diferentes. E as comunidades interagindo com as condições ambientais formam um ecossistema. E o conjunto de ecossistemas forma a biosfera, que é a parte viva do nosso planeta. Então, há uma organização dos seres vivos em diferentes níveis, sendo que o início da organização da vida se estabelece a partir da célula. Na biologia, nós dividimos o estudo de cada uma dessas etapas por diferentes partes da biologia. A bioquímica estuda as moléculas, os átomos. A citologia estuda a célula. A histologia estuda o tecido. A anatomia e fisiologia, os órgãos e os sistemas. E aí vai embora. Nós vamos separar todos os estudos com mais detalhes mais à frente. Metabolismo. O que se entende por metabolismo? Chamamos de metabolismo o conjunto de todas as transformações químicas e físicas que as substâncias sofrem no interior dos organismos vivos. Conjunto de reações que se processam numa unidade biológica viva é o metabolismo. Digerir um alimento faz parte do metabolismo. Produzir energia faz parte do metabolismo. Manutenção da temperatura corpórea faz parte do metabolismo. Todas as transformações químicas, todas as transformações físicas que se estabelecem no interior dos organismos vivos, metabolismo. Metabolismo se divide em dois conjuntos de reações. As reações catabólicas, o catabolismo, e as reações anabólicas, o anabolismo. O que é o catabolismo? O catabolismo são todas as reações que visam degradar moléculas complexas, formando moléculas mais simples. O catabolismo é a degradação, é o metabolismo de degradação. Por exemplo, você vai comer um alimento, esse alimento ele tem que entrar dentro da sua célula. Imagina uma maçã. A maçã não vai entrar na sua célula. Quem vai entrar na sua célula é o quê? Os nutrientes da maçã. Então o que você tem que fazer? Você tem que degradar as moléculas, transformando essas moléculas em moléculas cada vez menores para que você possa aproveitá-las. Então quando você realiza reações que degradam os nutrientes para que você possa aproveitá-los, você está fazendo um catabolismo. Aí dentro da célula você vai pegar a molécula e vai quebrar ela mais para produzir energia. Você está fazendo um catabolismo. Quando você faz o contrário, quando você produz moléculas mais complexas a partir de moléculas mais simples, você está fazendo um anabolismo. No anabolismo, as moléculas são produzidas. Moléculas mais complexas são produzidas a partir de moléculas mais simples. Por exemplo, a planta, ela pega gás carbônico e água e produz glicose, açúcar. Então o que ela está fazendo? Um anabolismo. Uma reação chamada fotossíntese, que é uma reação anabólica. Aquele menino que vai malhar, e para malhar e ficar mais forte, ele recebe um anabolizante. Ele vai lá e toma um anabolizante, injeta um anabolizante. O que é um anabolizante? Um anabolizante é um hormônio que vai estimular a produção de músculo. Vai induzir o seu organismo a produzir compostos para aumentar a massa muscular. Mais precisamente, aumentar a produção de proteína.
E aí aumenta a massa muscular, aumenta o volume. Então é um estimulante ao crescimento. Anabolismo. Então as reações metabólicas podem ser de dois tipos: reações de degradação, catabolismo, reações de síntese, de produção, anabolismo. Alguma pergunta? Continuei. Para que se estabeleça o metabolismo, tanto o anabolismo quanto o catabolismo, há necessidade do abastecimento do organismo com nutrientes. Então, alimentação e nutrição. Nós nos alimentamos para nos mantermos nutridos. Então, a relação nutrição-alimentação, ela é importante para quê? Para o abastecimento nutricional dos seres vivos e, com isso, conseguir se executar as atividades metabólicas, produzindo alguma coisa e degradando alguma coisa. A nutrição é o processo biológico mediante ao qual os organismos assimilam os alimentos e os líquidos necessários para o funcionamento. Assimilar alimento e líquido. Isso é se nutrir. Alimentar-se é abastecer-se com nutrientes. Então, quando você está lá comendo uma maçã, você está se alimentando para retirar dela os nutrientes que serão assimilados pelo organismo. Acontece que o mecanismo nutricional ele pode ser estabelecido de duas maneiras. Ele pode ser um metabolismo nutricional autotrófico ou ele pode ser um metabolismo nutricional heterotrófico. Qual é a diferença? Autotrófico. Toda vez que o indivíduo for capaz de produzir o seu próprio alimento. Todos os seres que são capazes de produzir o seu próprio alimento são chamados de autotróficos. Produzem esse alimento por meio de fotossíntese ou quimiossíntese. Sendo assim, os autotróficos podem ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. As plantas, as bactérias autotróficas, as cianobactérias e as algas são os únicos seres autotróficos. Para ser autotrófico, o que faz? Fotossíntese ou quimiossíntese, tá? Fotossíntese ou quimiossíntese. Qual é a diferença da fotossíntese para a quimiossíntese? Qual é a energia que se usa para que o ser vivo consiga produzir o próprio alimento? Se ele utiliza como energia a luz, fotossíntese. Se ele utiliza como energia energia liberada da oxidação de substâncias químicas, quimiossíntese. Quem faz quimiossíntese? Algumas bactérias, chamadas bactérias quimiosintetizantes. Algas, plantas e algumas outras bactérias têm capacidade de fazer fotossíntese. Quando o ser vivo não produz o próprio alimento, então ele tem que se alimentar de algo, ele é um heterotrófico ou heterótrofo, dá no mesmo. Heterótrofo ou heterotrófico não produz o próprio alimento. Incapazes de produzir a matéria orgânica que eles precisam. Então, o que ele tem que fazer? Eles precisam se alimentar de outros seres vivos. Nós somos heterotróficos. Aqui, ó, o que eu tenho? A planta. A planta é um autotrófico. O grilo, o sapo, a cobra e o gavião são heterotróficos. O grilo se alimenta da planta, o sapo do grilo, a cobra do sapo, o gavião da cobra. Então eu mostrei aqui uma sequência de nutrição que nós podemos observar nos ecossistemas.
com representantes heterotróficos precisando se alimentar de alguém. Os heterotróficos eles são chamados em um ecossistema de consumidores, porque eles precisam consumir. Os autotróficos são chamados de produtores, porque eles têm a capacidade de produzir o próprio alimento. Ainda na balada do metabolismo, nós percebemos o seguinte: quando os seres vivos realizam o seu metabolismo, a finalidade é sempre realizar reações que visam manter o organismo vivo. E todo ser vivo, seja ele unicelular ou pluricelular, eucarionte ou procarionte, ele obrigatoriamente precisa de energia para se manter vivo. Então, outra característica biológica do ser vivo, eles necessitam transformar matéria orgânica em energia. Então, todo ser vivo tem que ser capaz de realizar essa transformação. Essa transformação ela pode ser feita por processo de respiração ou por processo de fermentação. Respiração e fermentação. Respiração celular. Quando eu falo respiração, você tem que entender respiração de duas maneiras. A respiração ela pode ser uma respiração sistêmica, que é essa fisiológica que nós fazemos, puxa o oxigênio e manda embora o gás carbônico, ou respiração celular. Respiração celular quer dizer o quê? Quer dizer mecanismo de produção de energia. Tá? Então, o processo pelo qual se produz energia, respiração celular, assim como fermentação, também é para produzir energia, representam uma etapa, uma característica de todo ser vivo para conseguir se manter vivo por meio do metabolismo energético, da produção de energia. Então, todo ser vivo tem que ser capaz de realizar essa produção de energia. Quando a produção de energia é feita com participação de oxigênio, ela passa a ser chamada de respiração aeróbica, quando utiliza o oxigênio. Nós, por exemplo, realizamos uma respiração aeróbica. A fermentação é um processo de produção de energia em condições anaeróbicas, sem oxigênio. Por exemplo, vou dar um exemplo que você vai visualizar aqui fácil. As nossas células musculares, elas gastam muita energia para realizar o mecanismo de contração. Como que as células musculares conseguem energia? Elas pegam o nutriente energético. O nutriente energético é a matéria orgânica energética, por exemplo, o açúcar, glicose. Elas realizam um metabolismo, ou seja, elas transformam esse nutriente energético pela respiração celular e produzem energia suficiente para se manter em atividade. Só que para isso, elas precisam de oxigênio, por isso a célula muscular ela faz uma respiração celular aeróbica. Só que quando você vai fazendo uma atividade muscular muito prolongada, muito extensa, pode começar a faltar um pouco de oxigênio para a célula muscular. Quando falta oxigênio para a célula muscular e ela não consegue fazer mais respiração aeróbica, ela tem que produzir energia de uma outra maneira. Então, o que ela faz? Ela utiliza uma via que não usa oxigênio. E essa via que não usa oxigênio a gente chama de fermentação. Então, a fermentação é um processo mais simples de produção de energia, vamos colocar assim. E aí, produz energia em menor quantidade, mas também produz. A gente vai ter uma aula para falar só de respiração celular e uma aula para falar só de fermentação. O que eu quero que você entenda aqui agora? Todo ser vivo precisa transformar a matéria orgânica em energia. E para fazer isso, ou faz por meio de respiração celular, ou faz por meio de fermentação. A fermentação é um processo mais simples, sem oxigênio. A respiração aeróbica é um processo mais complexo, com oxigênio. Mas a finalidade é sempre produzir energia. Reprodução e hereditariedade. Todo e qualquer ser vivo
tem capacidade de se reproduzir. E se reproduz, passa o seu material genético para frente. Passar o material genético para frente é o que a gente chama de hereditariedade. Reproduzir é a função biológica através dos quais os seres vivos produzem descendentes. Produzir descendente é o resultado da reprodução. De todas as características é a mais importante. Mas assim, mais importante porque sem reprodução não tem o quê? Não tem manutenção da espécie. Todo ser vivo tem que reproduzir. Porque se não reproduz, uma hora ele vai morrer. Não é assim? Mostrei lá atrás no ciclo que uma etapa final do ciclo é a morte. Se uma hora vai morrer, morreu sem deixar descendente, a espécie tende a ser eliminada. Então é a característica mais vital de todas. Os seres vivos, como morrem em algum momento, para serem perpetuados, ou seja, permanecerem para sempre no meio, eles precisam de gerar descendentes e fazem isso pelo processo reprodutivo. E a característica que o processo reprodutivo tem de transmitir as suas informações genéticas é a hereditariedade. Hereditariedade é receber e transmitir informações genéticas através da reprodução. Olha esse cara aqui, o Antônio. Ele recebeu as características que ele tem dos seus pais. Os pais do Antônio, por sua vez, receberam as suas características dos seus avós, bisavós. Então, por meio do processo reprodutor, consegue-se perpetuar uma espécie. Ter filhotes, isto é, ter descendentes, é importante para garantir a ocupação do ambiente e para se manter como espécie. Se não deixa descendentes, à medida que os indivíduos mais velhos vão morrendo, a espécie tende a desaparecer. Daí a importância da reprodução para a manutenção e perpetuação da espécie. Reprodução que pode ser sexuada ou assexuada, tá, pessoal? A gente chama de reprodução sexuada todo aquele processo reprodutivo que envolver o quê? Que envolver mistura de material genético entre os participantes. O mais importante aqui, ó, na reprodução sexuada, a mistura de material genético entre os participantes do processo reprodutivo. Reprodução sexuada. Essa mistura de material genético, ela normalmente se estabelece por quem? Se estabelece por gametas. O espermatozoide e o óvulo vão se juntar aqui, ó. Espermatozoide e óvulo vão se juntar, vão formar o zigoto vai se desenvolver formando um novo indivíduo. Então, toda vez que houver mistura de material genético, normalmente por meio de gametas, o processo é chamado de reprodução sexuada. A união dos gametas a gente chama de fecundação. Quando a fecundação acontecer dentro de um organismo, no nosso caso, por exemplo, a fecundação acontece dentro do organismo feminino. Ela é uma fecundação interna. Quando ela acontece no meio ambiente, ela é uma fecundação externa. Aqui, por exemplo, ó, aqui, os anfíbios aqui, o sapo e a fêmea dele, eles vão fazer uma fecundação externa. Ele só está aí por cima porque ele vai apertar a região abdominal dela. Quando aperta a região abdominal dela, ela libera os óvulos dela na água, ele libera os espermatozoides na água. Então ele tem uma fecundação externa. Já os répteis, no caso aqui a tartaruga, vai ter cópula mesmo. O macho vai ter uma penetração peniana na fêmea, vai eliminar os gametas dentro do organismo feminino e dentro da fêmea vai ter a fecundação. Fecundação é interna.
por meio do processo de reprodução sexuada, há um aumento da variabilidade genética. E esse aumento da variabilidade genética, ele é fundamental porque ele é um fator que aumenta a capacidade adaptativa evolutiva. A reprodução sexuada, ela vai promover um aumento de variabilidade. E aumentando a variabilidade, aumenta a chance de adaptação da espécie. Exemplo. Imagina uma população em que todo mundo é igual. Se todo mundo é igual, quer dizer que não tem variabilidade. E se todo mundo é igual, todos vão ter as mesmas vantagens e as mesmas desvantagens adaptativas. A gente está passando por um momento em que algumas pessoas são mais susceptíveis à Covid, outras são menos. Algumas são... O Covid é mais agressivo e outras é menos agressivo. Por que isso? Porque a nossa população tem uma variabilidade. Se nós fôssemos uma população sem variabilidade, todos nós teríamos as mesmas vantagens ou as mesmas deficiências para o Covid. Então, a presença da variabilidade ela é importante por isso, porque ela permite que uma população seja mista, variada e, consequentemente, com maior chances adaptativas. Diferente da reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, não há mistura de material genético nem participação de gameta. Se não há mistura de material genético, quer dizer que os indivíduos eles são o quê? Geneticamente iguais, idênticos, a menos que haja mutação, tá? Indivíduos idênticos, a menos que haja mutação. A mutação é a fonte de variabilidade na reprodução assexuada. Ah, o que é mutação? Mutação é quando o material genético muda. Aleatoriamente, sozinho. Pode mudar para melhor, pode mudar para pior. Se mudar para melhor, bacana. Se mudar para pior, prejuízo. Mas se não tiver mutação, o que acontece na reprodução assexuada? Indivíduos idênticos entre si. Bom ou ruim? Para adaptação, é ruim. A vantagem da reprodução assexuada é porque ela é um processo mais rápido. É muito mais rápido a reprodução assexuada do que a sexuada. Mas a variabilidade é menor. Aqui eu tenho uns exemplos. Ó. Exemplos de reprodução assexuada. A regeneração é um exemplo. A regeneração. Aqui, ó. Uma estrela do mar. Se eu pegar essa estrela do mar e segmentar, cortei essa estrela do mar aqui. Cortei aqui. Cortei aqui. Desde que seja mantido o disco central dela, ela se regenera. Olha aqui, ó. 5 pedaços formou 5 estrelas. É uma reprodução, todas idênticas entre si. Isso aqui é uma planária. Cortou em 3 e cada um formou uma nova planária. Regeneração. Ó, um brotamento, ó. Isso aqui é uma esponja do mar, um porífero. Ele tem a capacidade de formar um broto. Esse broto se separa e é um novo ser vivo. É uma reprodução assexuada. Cisparidade, também chamado de fissão binária e bipartição. Uma célula se divide em duas. A bactéria faz isso. É uma reprodução assexuada. Era uma, agora são duas. Planta, se faz muito isso aqui, ó, reprodução por muda. Todos esses casos são casos de reprodução assexuada. Não eleva a variabilidade, a menos que haja mutação. E a capacidade de resposta a estímulos do ambiente, pessoal.
Outra característica do ser vivo é a capacidade de responder a estímulos. Os seres vivos têm a capacidade de responder a estímulos do meio. Essa capacidade de responder a estímulos é uma característica de ser vivo. Olha nesse esqueminha aqui, ó. Nesse esqueminha aqui, o que eu tenho? Eu tenho a plantinha crescendo em direção à luz. O experimento é um anteparo, uma parede, que só tem uma aberturazinha para a passagem da energia do sol, da luz solar. Então a planta nota que ela está curvando em direção a isso aqui. Por quê? Porque ela tem a capacidade de responder ao estímulo luminoso. Nome disso? Capacidade de resposta ao estímulo. Tá? Em alguns casos, essa capacidade de resposta ao estímulo ela é um pouco mais elaborada. Aí a gente passa a falar até em sensibilidade. Né? Os animais, por exemplo, eles são mais sensíveis. Eles têm sensibilidade. A gente percebe som, cor, cheiro, gosto, além de outros tipos de estímulos que são feitos, que são estabelecidos. Ó, isso aqui é uma planária. Ó. Aqui o que a gente está observando são os chamados ocelos, não são olhos, porque elas não formam imagem. Mas o que esse ocelo faz? Ele percebe a luz. Então ele permite que ela tenha sensibilidade à luz. Todo ser vivo responde a um determinado estímulo. O conjunto de todas essas características que eu citei evidenciam um ser vivo. Tudo bem? E isso é o que nós temos para a nossa aula de hoje. Por hoje nós paramos por aqui. Valeu, galera! Faça o melhor que puder, seja o melhor que puder. O resultado virá na mesma proporção do seu esforço. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Beijos!